Espaço VIP também é informação. Eu estou aqui com um dos executivos mais atuantes do Brasil, Geraldo Luciano, que atualmente, gente, é membro do Conselho Administrativo do Apvida, é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Geraldo? Seja super bem-vindo. Boa noite, primeiramente. Uma satisfação imensa recebê-lo aqui no Espaço VIP e falar de economia, de projetos. Como é que você está? Tudo bom? Boa noite, Mariana. Um grande prazer voltar aqui ao seu programa, estar hoje aqui com os seus telespectadores. Estou aqui à sua disposição para a gente conversar. Pois é, a gente tem muita coisa para falar, são muitos projetos, mas a gente analisando a tua carreira, você ainda é uma pessoa muito nova, né? Mas tem um currículo de dedicação, de trabalho que motiva muitos jovens que estão começando, né? E é importante a gente frisar, não tem como eu deixar de fora esses 25 anos à frente do M. Dias Branco, todo o trabalho que foi executado, como é que foi essa experiência que foi cativada lá, como foi esse relacionamento? Olha, uma experiência muito rica, é um grande aprendizado. Eu acho que eu fui uma pessoa que tive um grande privilégio, né, de conviver muito próximo com uma das inteligências mais brilhantes e um dos maiores empreendedores desse país, que foi o seu Ivens Dias Branco. Então, ao longo desse período, acho que sobretudo nos últimos 10, 12 anos da vida dele, a gente sempre esteve muito próximo, né, nas principais decisões estratégicas da empresa, nas aquisições que fizeram com que a empresa crescesse muito. Só para você ter ideia, 60% do faturamento da empresa hoje é exatamente de marcas que foram adquiridas ao longo desse tempo. Mas foi realmente uma experiência muito rica, né? O processo de profissionalização da empresa, a melhoria da governança, né? Sempre tendo a liderança do seu Ivens, e o apoio dele foi fundamental para que, através da equipe que estava lá, tudo numa empresa é feito por uma equipe, não existe uma pessoa só, mas através de toda a equipe de colaboradores que fez parte desse trabalho, a gente tivesse hoje essa empresa aí, que é um orgulho para nós cearenses, né? Líder do mercado de massas e biscoitos, uma das maiores do mundo no setor. Então, a gente realmente é muito grato por ter participado aí de um pedaço dessa história. E eu estava vendo, estudando um pouco o contexto da tua história, você teve uma experiência vasta também na gestão pública, né? Antes de entrar no M. Dias, queria que você falasse dessa passagem, como foi essa experiência da gestão pública. Eu comecei muito jovem a minha carreira, a minha vida profissional, né? Eu comecei aos 14 anos de idade no Banco do Nordeste. Naquela época o banco tinha um curso que a gente entrava muito jovem e fazia treinamentos de áreas de interesse do banco e já começava a trabalhar, rodava pelas diversas áreas do banco. E também foi um outro grande aprendizado, né? Eu pude trabalhar em diversas áreas, pude consolidar bem a formação acadêmica, tive a oportunidade de fazer mestrado pelo banco em grandes faculdades no Rio de Janeiro, e passei pela direção financeira do Banco do Estado do Ceará, pela direção da Caixa de Previdência do banco, que também me deu um bom conhecimento nessa área de previdência. Então, uma experiência muito rica, tanto na área pública, né, do Banco do Nordeste, como na área privada. E quando a gente fala sobre essa renovação do Congresso Nacional, né, que a gente assistiu uma renovação e para que os próximos avanços aconteçam, as pessoas hoje estão um pouco... existe um sentimento do brasileiro, essa desconfiança quando se fala em política, está todo mundo aqui um pouco inseguro ainda. Você acredita que o cuidado do empresariado nessa gestão, o conhecimento, né? O cuidado com os jovens, que eu tenho defendido e tenho acompanhado algumas entrevistas suas, é o futuro, é algo muito positivo para uma gestão na nossa capital? Eu acho que no processo político, um dos maiores avanços que nós tivemos nos últimos anos é exatamente a maior participação popular. E aí, participação dos jovens, participação dos empresários, sim, dos executivos. Até pouco tempo, Mariana, você recorda que quando a gente falava de política nesses meios, a primeira reação disse, não, política não é assunto para a gente, não é para empresário, não é para executivo. Aí o que aconteceu? Infelizmente você teve uma deterioração do quadro político no país, né? Que chegamos numa situação realmente muito difícil. O que tem de bom hoje? O contrário.
As pessoas estão querendo se reaproximar da política, participar, direta ou indiretamente, da vida pública. E eu acho que esse é um processo que vai trazer ainda resultados muito positivos e a gente caminha no sentido de ter uma sociedade melhor. Encerrando nossa entrevista, a gente está aí com projetos futuros, né, de uma pré-candidatura à Fortaleza. Qual é o seu principal objetivo? O que te faz, o que te motiva? Porque observando a tua carreira, a tua história, você sempre foi muito motivado e você sempre precisou fazer escolhas, grandes escolhas na tua vida, né? No desafio profissional, desafio de gestão, saiu num período público onde deu uma contribuição imensa, um grupo como M. Dias Branco, e hoje a gente percebe essa sua motivação para levar essa gestão, essa eficiência para a cidade, para fazer com que as coisas aconteçam verdadeiramente. Esse conhecimento pode ser tranquilamente aplicado, se falando numa cidade como Fortaleza? Olha, Mariana, você colocou bem já aí na sua pergunta. Em 1995 eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que era deixar a certeza e o conforto de um emprego público com a aposentadoria garantida e um bom salário para correr todo o risco que é trabalhar numa empresa privada. Então foi uma decisão muito difícil. Eu me lembro que a minha mãe me ligou apavorada, achando que eu estava maluco, ligando para meus primos meus e tios, dizendo fale com ele, não deixe ele fazer isso. Mas eu sabia que era importante para mim ter essa experiência na área privada. Essa motivação. Eu sabia que precisava desse desafio. E hoje eu vivo mais ou menos uma situação como essa. Muita gente achando que eu estou completamente maluco dessa vez, de deixar, ainda que temporariamente, uma carreira na iniciativa privada para tentar um projeto político. Mas é isso, eu acho que a vida da gente é motivada por desafios. Será que tudo que eu aprendi, a experiência que eu tive ao longo desses 42 anos de vida de executivo, será que eu posso dar uma contribuição à minha cidade? Será que como propósito de vida isso não é uma coisa interessante? É isso que move. Sempre lembrando, assim como na empresa privada, na empresa pública não existe salvador da pátria. Tudo só pode ser feito se você tiver boas equipes, bons planos e conseguir executar isso da melhor forma possível. Então é essa experiência de gestão que a gente está conversando com amigos, tentando conhecer a realidade de Fortaleza, reunir especialistas e técnicos que possam apresentar ideias, discutir essas ideias com a sociedade, e no momento oportuno apresentar uma candidatura, que isso só existe depois das convenções municipais que ocorrem aí no final de julho, começo de agosto.